Shalom, meus amigos, uma boa noite a todos vocês. Sigamos com o estudo da porção semanal da Torá intitulada Vayirri. Yaakov Avinu faz o último pedido, ele está à beira da morte, ele faz o último pedido a seu filho Yosef. Ele quer que os seus restos mortais sejam transportados do Egito até Israel, para que ele possa ser enterrado em Me'arat Marpelá, na tumba dos patriarcas. Naturalmente, Yosef diz a seu pai que realizará o seu último desejo com muito gosto. Yaakov Avinu pede isso a Yosef, não aos outros 11 filhos, por uma razão evidente. Yaakov Avinu trouxe muitas bênçãos à terra do Egito, abençoou o faraó, e ele sabe que o faraó dificilmente concordará com a saída do seu corpo da terra do Egito. O faraó vai preferir que Yaakov Avinu permaneça na terra do Egito. E Yosef, pela posição que ocupa de poder de vice-rei, é o único dos filhos dele que tem as condições de retirar seu pai do Egito e levar até a terra de Israel para ser enterrado. Mas vejam, Yaakov Avinu não faz apenas um pedido a Yosef, Yaakov Avinu pede que Yosef jure para seu pai que ele pretende cumprir. Ora, Yaakov Avinu não confia na palavra de seu filho, porque afinal de contas o nosso patriarca faz com que Yosef jure. Que elemento novo juramento introduz que Yaakov Avinu quer ver atendido, porque ele acredita que dessa forma, então, seu filho cumprirá o pedido de seu pai. O juramento, evidentemente, tem um nível muito mais profundo de severidade, de compromisso, do que apenas o compromisso verbal. As pessoas, normalmente, elas dão a sua palavra na hora de assumir determinados compromissos, mas elas racionalizam com muita facilidade as dificuldades que elas enfrentam para cumprir aqueles compromissos que elas assumiram. Olha, eu tentei o meu melhor, mas eu não fui capaz de fazer, eu não consegui alcançar esse objetivo, estava muito difícil, problemas surgiram. Os seres humanos encontram sempre boas desculpas para não cumprir aquilo que eles se comprometem. Mas o juramento dá um incremento de compromisso, caracterizando ele como um genuíno desejo que outras formas de compromisso não têm. Dito de uma outra maneira, nós podemos dizer que o juramento estabelece a ideia de que não há pretextos para não se fazer aquilo que se comprometeu. E é isso que Yaakov Avinu quer de seu filho, que ele não tenha nenhum tipo de pretexto para não cumprir a vontade do seu pai. O juramento, essa promessa no judaísmo, ela tem uma força muito grande e é tratada como algo muito sério por nós. Não por outra razão, toda vez que em Yom Kippur nós fazemos a leitura do Kol Nidrei, a primeira coisa que nós fazemos é pedir perdão a Hashem por todas as promessas e compromissos que nós assumimos com ele e não conseguimos realizar naquele ano. O primeiro ponto da limpeza de Yom Kippur é justamente pedir ao Criador que nos perdoe por aquelas promessas que nós fizemos perante a divindade e não conseguimos cumprir. Ora, quando alguém assume o compromisso de fazer alguma coisa para uma outra pessoa, em geral ela demonstra a disposição de alcançar esse objetivo e ela faz o seu melhor. Mas Yaakov Avinu queria mais do que isso. Ele queria que seu filho não tivesse alternativas. E afinal de contas, por que Yaakov Avinu não queria ser enterrado no Egito? Os nossos sábios nos oferecem diversas explicações, mas basicamente são três as razões. Em primeiro lugar, Yaakov Avinu sabia da chegada de Moshe como Machia do povo judeu para libertar-nos da escravidão. E, portanto, ele sabia das 10 pragas que recairiam sobre a terra do Egito. E ele não queria estar enterrado na terra do Egito quando a praga dos piolhos fosse lançada sobre a terra, porque ele não queria que o seu corpo tivesse contato com esses piolhos. Essa é a primeira razão. A segunda razão é porque ele sabia que ele era muito querido e reverenciado pelos egípcios, como eu disse antes, por todas as bênçãos que ele trouxe à terra do Egito. Yaakov Avinu tinha muito medo que o seu túmulo acabasse sendo transformado no local de Avodazará, que ele passasse a ser idolatrado como uma divindade egípcia, e isso ele não queria de modo algum. Mas, sobretudo, nós judeus acreditamos na ressuscitação dos mortos. E os primeiros a ressuscitarem, como estabelece a teologia judaica, são os que estão enterrados na terra de Israel.
Yaakov Avinu queria estar entre os primeiros a serem ressuscitados. Ele não queria ter que ser transportado, né, do Egito até a terra de Israel, depois da revelação messiânica. Existem outras razões, mas basicamente essas são as 3 razões pelas quais o nosso patriarca não desejava permanecer no Egito. E vejam que só Yosef, como eu disse antes, tinha o poder de retirar Yaakov Avinu, mas isso foi algo extremamente difícil. Por quê? Porque, de fato, quando Yaakov Avinu morreu, o faraó não deu autorização a Yosef de retirar o seu pai da terra do Egito. Ele teve que chantagear o faraó. Como é que ele fez isso? O faraó se colocava num trono acima de 70 degraus, né, de uma escadaria de 70 degraus, que eram as 70 línguas das nações. Pois bem, o faraó dominava as 70 línguas, mas Yosef dominava 71, porque além de falar todas as línguas das 70 nações, ele também falava a língua santa, ele falava hebraico. E quando ele foi nomeado vice-rei, o faraó pediu que ele mantivesse em segredo o fato de que ele sabia uma língua a mais do que o faraó. Porque se fosse do domínio público, que Yosef de fato falava uma língua a mais do que o faraó, ele seria o faraó. E quando foi necessário, Yosef chantageou o faraó dizendo: bom, você não quer deixar eu levar o meu pai para a terra de Israel, então eu vou revelar a todos que eu falo uma língua a mais do que você. E dessa forma, ele conseguiu levar seu pai até a terra de Israel. Quando nós damos a nossa palavra em juramento, nós não racionalizamos mais as dificuldades, nos colocamos em marcha para realizar aquilo que é o nosso compromisso. Por quê? Porque nós damos tremendo valor, né? Como seres humanos, damos imenso valor à nossa palavra. O que pode haver de mais importante para cada ser humano do que a sua própria palavra? Nós, judeus, somos gente, somos um povo que valorizamos extremamente a nossa palavra, e quando nos comprometemos a assumir algo, nós nos empenhamos 100% para realizar esse objetivo, meus amigos. Vai!